E lá a gente fazia entrega e eu não tinha carro. E o meu irmão ele tinha uma van de trabalho dele, ele tinha um carrinho, que era um Audi TT vermelho, conversível. Ixi, isso aqui no Brasil eu ia fazer entrega de marmita naquele carro. Nossa, você entendeu? E isso é acessível a qualquer um que trabalha, que tem um trabalho como... Minha mãe trabalhava como, né... faxina, ela limpava a casa. E a gente conseguia ter um carro desses lá. Então, eu acho que essa que é a diferença, né? E é isso que alimenta o sonho das pessoas. Mas só que elas, assim, tem muitas pessoas que não entendem, Beto, que por trás daquele carro, que é acessível, tem muito trabalho também, sabe? Então, assim, eles acham assim, porque, nossa, um carro desse aqui é tanto, eu vou conseguir comprar com tal... Mas não, lá você tem uma despesa que é alta, sabe? Então, assim, você tem que trabalhar bastante. E a minha mãe fazia limpeza, então minha mãe começou com a prima nossa, casada com o primo, então ela fazia limpeza de construção e limpeza residencial, então o que tocava ali ela fazia, ela trabalhava demais, ela saía de casa madrugada, 5, 6 horas da manhã, chegava à noite. Eu cozinhava, eu que cozinhava em casa nessa época. E o meu pai trabalhava na construção civil. Então, e sempre teve... Meu pai, aqui no Brasil, ele já pintava. Ele trabalhava com pintura, então ele já sabia pintar. Mas quando ele chegou lá, ele trabalhava como... eles chamam framing, que é a parte que você levanta a casa, que é a parte mais pesada da construção. Então, meu pai ficou um tempo ali, logo ele não era realmente muito pesado, e aí foi quando ele começou a trabalhar na pintura. Então, ao longo desses anos todos, a minha mãe sempre trabalhou na faxina. Para minha mãe melhorou, porque depois de um tempo, ela foi conseguindo conquistar o próprio trabalho dela. Então, ela não trabalhava para uma pessoa que pegava o trabalho e repassava para ela. Entendi. Então, ela conseguiu pegar, a gente chama de schedule, que seria uma agenda. Então, ela tinha essa agenda dela, tinha ali 3, 4 casas por dia, tinha uma ajudante, eu ajudava, em vários períodos, assim, eu ajudei ela também. Ela trabalhou com isso o tempo inteiro que a gente morou lá, e o meu pai trabalhava muito com pintura de casas. E é interessante o seguinte, vocês ainda tiveram a chance de já chegar lá avalizados por pessoas que estavam lá. Porque a gente vê muito em documentários, em filmes, que quando a pessoa chega lá, ela é agenciada por outras. E aí acaba tomando cano. Tanto é que tem uma máxima, não sei se é verdade, eu acompanho de longe, eu nunca fui, que o pessoal lá, os brasileiros dos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos, fala, tome cuidado com o brasileiro. Tem muito essa vibe lá? Olha, eu falo assim, que em qualquer lugar do mundo há pessoas e pessoas, né? E lá não seria diferente. Mas, infelizmente, Beto, lá tem uma... Acaba que, não sei, uma concorrência muito... muito acirrada. Acirrada e acaba que realmente, assim, quando você não trabalha com pessoas que são conhecidas, assim... É perigoso você passar por uma situação desagradável. Mas eu acho assim, você acaba sendo um pouco responsável ali pelo seu meio, sabe? Eu falo porque, graças a Deus, a gente nunca passou por situação parecida. Pessoas próximas da gente também não. Mas por quê? A gente evitava conviver com pessoas que a gente já sabia que tinham uma conduta que talvez não fosse tão, né, honesta. Então, a gente conseguia. Mas é um lugar... Acabava que era uma comunidade... Na minha época, era uma comunidade relativamente pequena. Hoje, eu sei que está bem maior. E tinha, sabe? Rolava muito essa coisa de fofoca, de querer tirar proveito. Infelizmente, tinha, assim. A gente sempre tentou se blindar muito disso, se afastar disso, mas realmente... eu falo, é bom ter cuidado. Você saber onde você está pisando.